Bom, minha gente, bom dia. É muito bom estar na sua companhia. Pedro aqui, colocando Pitty, Fracasso. Essa música, adorei. Fracasso é só um resultado, né? É isso aí. Bem, estamos aqui com a Dani também. Como sempre, o Pedro vai me ajudar a fazer o programa. Tô recuperando, né, Pedro? Tô recuperando. Tô quase bom, né? Vou ficar bom. Você é um bom domingo. Meu nome é Sinuê. Fazemos o programa Transformação Interior. Puxa, como eu adoro vir aqui. Não vejo a hora de chegar ao final de semana, de bater esse papo com vocês, de verdade. Eu tenho um trabalho de regressão de memória, regressão de vida passada, com técnicas hipnóticas. Eu costumo dizer, né, que nós tratamos você de uma forma emocional e espiritual, tá bom? Se você quiser compartilhar no nosso canal no YouTube, o meu nome é Sinuê da Silva Vieira, tá bom? Você pode entrar no site também, www.transformacãointerior.com.br. Como funciona o meu trabalho de regressão de memória, regressão de vida passada? 18 anos aqui na Rádio Mundial, 27 anos fazendo esse trabalho. Me especializei neste trabalho, ok? Você vai no consultório, faz uma avaliação e depois a gente começa um trabalho. O que a gente faz? A gente busca a causa das coisas. Então você chega no consultório e diz: olha, Sinuê, a minha vida não está funcionando afetivamente. Muito bem, vamos ver o que é. Vamos ver a causa para a gente aprender. Ou a minha vida financeiramente não está andando, vamos ver a causa então. Ou, né, essa semana foi várias pessoas com problema físico, né, físico. E descobriram que não era físico, era espiritual. Algumas. E outras realmente físico. Aquelas emoções mal resolvidas, enfim. Então, quando você vai lá, nós buscamos a causa, né? Encontramos a causa e aí você melhora, tá bom? Esse é o segredo do nosso sucesso, porque você faz uma terapia né, direcionada, sabe? Eu vou fazer uma terapia, por exemplo, porque eu estou com síndrome de pânico, eu tenho medo, tá bom, mas a causa é isto, ótimo, então vamos, né Pedro? Vamos atentar à causa e aí você muda, tá bom? Outra coisa, eu quero te convidar, nós vamos ter um curso dia 6 de novembro. Esse curso foi os espíritos de Sírios que me trouxeram, de capela, vai chamar A Força dos Xamãs na Nossa Vida. Você vai descobrir o seu animal de poder, nós vamos fazer rituais de cura, de prosperidade, ou seja, vai ser um trabalho teórico e prático, tá bom? Vocês vão poder participar com as entidades, vai ser muito importante. Vai ser dia 6 de novembro, das 16 às 20 horas. As vagas já estão bem limitadas. Se você quiser, daqui a pouco eu vou te dar o telefone, você pode ligar. 6 de novembro, A Força dos Xamãs na Nossa Vida. Um trabalho lindo. E outra coisa, aquele trabalho de psicografia, de psicofonia, vai ser dia 20 de novembro. 20 de novembro, né, das 15h30 às 18h30. Né, nós já temos vários inscritos, porque esse trabalho a gente vem fazendo quase há 2 anos, né? Então tem um público que acompanha os desencarnados que estão no Hospital Paz e Esperança, é muito interessante, tá bom? Então vai ser dia 20 de novembro, 2016, 20 de novembro, das 15h30 às 18h30. Você também vai poder, mais tarde vou te passar o telefone, você também vai poder fazer a sua inscrição, tá bom? Combinado? Então, regressão de memória, regressão de vida passada com técnicas hipnóticas e um trabalho da apometria. O trabalho da apometria, né, Pedro, é um trabalho que vem os amigos espirituais, os médicos vão tratar você, tirando as energias, os chips, né, tirando esses aparelhos espirituais que esses espíritos muitas vezes nos colocam para dificultar a nossa ascensão aqui, o nosso desenvolvimento no planeta, né? Nós estamos passando por um momento muito interessante, onde o planeta realmente já entrou no processo de regeneração. Então os espíritos, eles fazem todo o possível para que não percam, né, as suas presas, porque eles acreditam que eles detêm
algumas pessoas, né? Ninguém tem ninguém. Nós somos livres, né? Mas esses espíritos não vinculados a Jesus manipulam muita energia, né? Então, o trabalho da apometria é para isso também, tá bom? Se você tem alguma maldição de família, né? Ou às vezes alguma magia negra, sabe? A tua vida parou, aconteceu alguma coisa interessante, nada acontece por acaso. Através do nosso trabalho todo, você sai de lá uma pessoa diferente para melhor, tá bom? Bem, o plano espiritual está aqui e nós vamos falar hoje sobre algumas coisas, sobre, né, que o universo, ele faz sempre uma correção natural na gente. O universo sempre faz uma correção natural, porque se você for analisar, esse planeta aqui é um planeta maravilhoso, né, fantástico, e muitas vezes a gente combina, antes da gente reencarnar, que nós vamos fazer determinadas coisas, né, nós vamos assumir alguns compromissos, e chega aqui esse planeta lindo, maravilhoso, que Deus nos dá, né, Pedro? A gente fica iludido com as coisas, né, e esquece. E muitas vezes fica tão iludido com essa vida material tão bonita, tão gostosa, que a gente fica tão apegado que a gente esquece tudo. Então vamos conversar sobre isso tudo, né? Quando nós estamos reencarnados aqui, minha gente, a gente percebe que existe duas origens do sofrimento, né? Quando você está aqui, você começa a estudar um pouco, você vê que a origem do nosso sofrimento muitas vezes está nessa vida, né? De repente você não está agindo corretamente, você não está tendo uma visão otimista, você está só vinculado ao seu ego, e aí você vai sofrer. Ou, né, um outro sofrimento são de vidas passadas, que você está aqui sempre com o objetivo de resgatar, de aprender as coisas que você ficou, de repente, pendente numa outra vida. Agora, é bom a gente lembrar que tanto, vamos dizer, o sofrimento de agora, ou o sofrimento de vidas passadas, é interessante que você saiba que nós somos totalmente responsáveis por tudo que acontece e tudo que aconteceu. Somos nós. Não adianta, não, então é por isso. Não, tem gente que faz questão de saber. Quer dizer que é de vida passada? De vida passada, mas a responsabilidade é sua, só sua. E não adianta, né, Pedro, a gente começar a querer dizer que existem culpados, existem responsáveis. Não, a responsabilidade é nossa. Não adianta querer disfarçar. É nossa. É isso que nós vamos entender hoje, né? Porque, sabe por quê? Nós atraímos para nós tudo que aconteceu até hoje conosco foi você que atraiu. Somos nós que atraímos, né? E é claro, muitos dos nossos sofrimentos têm origem aonde, Pedro? No nosso egoísmo, né? Porque o nosso egoísmo nos impede, muitas vezes, de ver a necessidade dos outros, né? A gente só pensa na gente, né? E o nosso orgulho, a gente acha que a gente é superior, que ninguém precisa de nada. Desencarnou, isso não é problema meu. Como não é seu? Minha gente, hoje essa divisão entre encarnados e desencarnados está caindo por terra. Não existe mais. Hoje nós encarnados ajudamos os desencarnados e os desencarnados ajudam nós encarnados. Percebe? É verdade. Então não existe, ninguém é superior. Não. Nós precisamos viver uma vida, né, Pedro? Hoje está muito em voga isso. Nós precisamos compartilhar as coisas boas. Compartilhar, né? E quantos sofrimentos seriam evitados, né, se nós estivéssemos mais preocupados em nos conhecer, né? Quando eu digo a gente se conhecer, é esse contato com a sua alma, né? Como assim? Com a sua alma. É você ser verdadeiro com você, olhar realmente os teus sentimentos. Eu quero decidir uma situação, eu não vou decidir. O motivo da minha decisão não vai ser política. O motivo da minha decisão não vai ser os outros. O motivo da minha decisão tem que ser de alma. Eu
tenho que entrar em contato com a minha alma. Eu preciso sentir. Nós precisamos começar a sentir as coisas, né? Isso é fundamental. Isso que eu quero convidar você, sabe? Ninguém é mais do que ninguém. Puxa vida, todos nós precisamos de auxílio, de ajuda. Minha gente, a nossa vida é muito frágil, né, Pedro? É muito frágil, né? Hoje a gente está tão bem, de repente acho que você sabe do que eu estou falando. Daqui a pouco você vê aquela pessoa que você ama doente e diz: como pode, meu Deus do céu? A vida é tão frágil. De repente você vê uma criança indo embora, sabe? Deus chamando, do tipo: olha, não deu para você ficar mais um tempo aí, vem para cá. E aí a gente vê que a vida é frágil. Nós precisamos sair do egoísmo. Nós precisamos compartilhar coisas boas. Nós precisamos viver mais com a nossa alma, com o nosso amor, né? Ajudando a gente e ajudando as pessoas. Você sabia que quando você ajuda as pessoas, você está se ajudando? É verdade. Agora vamos entender, como eu disse no início do programa, a espiritualidade falou da correção natural. Essa correção natural é ao desapego. Vocês já pararam para analisar? Eu quero falar hoje com você. Você já parou para analisar como determinadas situações que nos desagradam ocorrem inúmeras vezes? Não, pensa. Fala a verdade. Vocês já pararam para analisar isso? Essas situações podem ser as mais variadas, né? Desde questões sentimentais, como por exemplo o medo, né, de não conseguir um companheiro. Nossa, Senhor, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ficar sozinha. Nossa, e quando eu vejo, eu estou cada vez mais sozinho. Você já percebeu isso? Você já analisou que as situações que você não gosta, que são desagradáveis, elas repetem e falam: meu Deus do céu, mas que coisa, né? Nós precisamos perceber que, falando desse lado afetivo, como é bom ter um companheiro, como é bom ter uma companheira, né? Para compartilhar a vida, compartilhar uma viagem, os objetos, enfim, né? Agora, a pergunta que não quer calar é: se eu evito tanto e me concentro tanto para que determinadas situações não ocorrem, por que ocorrem? Não, agora, fala a verdade. Olha, Sinuê, eu sempre tive medo de uma coisa, eu sempre me concentrei tanto, com muita força, para que determinada situação não ocorresse, e realmente ocorreu, ou de repente sempre ocorre. E eu vou te falar o seguinte, que a espiritualidade está dizendo simples. É simples assim, meus caros, porque o universo, em sua extrema sabedoria, ele traz a correção natural ao desapego. Vamos entender isso? Vamos. Cada um de vós é um espírito livre. E é interessante, minha gente, que ser livre não tem a ver não amar os entes queridos, sabe? Eu sou livre, então não amo ninguém? Como assim? Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Eu fico emocionado. E aí começa a sair lágrima, começa a sair coriza, é complicado, né? Então, nós somos seres livres, né? Como a gente tá falando. E não é porque você é livre que você não pode amar os teus entes queridos, né? Não é porque você é livre que você não pode ter os seus bens. Eu sou livre, eu tô aqui de passagem, então você não vai ter nada? Não vai comprar um carro que você gosta? Não vai comprar a casa que você gosta para se sentir bem, confortável? Não, porque eu não sou daqui, eu vou viver como mendigo? Não é isso. Não. Viver, ser livre, ou seja, ter bens, ter ente querido, amar, é você desfrutar ao máximo de tudo o que você tem, de
todos os momentos, de todas as coisas, de todas as pessoas, como se fosse, sabe, o último dia da sua vida, né? Porque a gente precisa entender que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O universo em sua extrema bondade e sabedoria, ele vai colocando, sabe, as situações na sua vida, e são situações de desconforto. É verdade. Por que essas situações de desconfortos acontecem na nossa vida? É exatamente para a gente aprender a lição. Por exemplo, eu vou contar uma coisinha para vocês. Eu tô sempre com essa coriza, eu tenho alergia de tudo. Eu sabia disso há muito tempo. E na minha sala, quem conhece a minha sala, eu tenho muitos livros na minha sala. Então, livros, papéis, o que acontece? Tem muito ácaro. Então agora eu precisei pegar uma crise danada para agora começar a tirar todos os livros, limpar, fazer uma coisa diferente. Olha que interessante. Então, por que acontecem as coisas pra gente? São lições, né? Chegou para mim um desconforto, e eu, para extirpar esse desconforto, eu tive que aprender a soltar das coisas que eu mais gosto, que são os livros. E tô soltando. Aí você pode estar me escutando e dizendo, poxa, Sinuê, mas não seria tão mais simples e mais fácil a gente não passar por isso? Eu te digo o seguinte, não. Não, sabe por quê? Porque está na hora da sua alma, da minha alma, está na hora da gente evoluir. O nosso corpo vem evoluindo, mas a nossa alma precisa também evoluir. Nós precisamos sair daquele mimo, nós precisamos sair do ego, e nós precisamos crescer, né? O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue enxergar o que a vida está nos mostrando, porque muitas vezes falta pra gente flexibilidade, não é isso? Isso acontece muitas vezes por acreditarmos que as nossas verdades são absolutas, são soberanas, quando na verdade tudo, minha gente, é muito relativo. Tudo é muito relativo. Se você for analisar, tudo é ponto de vista, é grau de evolução de cada um. Agora, a grande questão, meus caros, é que a gente muitas vezes busca só se lamentar, não é verdade? O grande problema é que a gente esquece do aprendizado, a gente esquece que o universo está trazendo do tipo, eu estou trazendo isso para você acordar, para você progredir, do tipo agora, ó, faz a limpeza na tua sala, desprenda-se dos livros, vai, e assim acontece na minha vida, assim acontece na vida do Pedro, da Dani e de todo mundo. Agora, eu vou lamentar? Né? Ou se não, a pessoa fala assim, poxa, eu já passei por isso tantas vezes. Então, esse é o ponto, né? Esse talvez seja o problema. A gente só passa pelos problemas e a gente não ultrapassa os problemas, como o Armando está dizendo aqui, né? O problema é que a gente passa pelos problemas e não ultrapassa os problemas. A gente não lê, sabe? A gente não aprende. A gente não faz o aprendizado. A gente passa e não ultrapassa. Eu quero que nesse momento, como a espiritualidade está dizendo, a gente precisa lembrar que experiências repetidas têm a finalidade de ensinar. Então a gente precisa parar de lamentar, né? De novo, não, para de lamentar. Na verdade, que tal fazer um novo começo? Ou que tal fazer um novo presente? Que tal você sair dessa reclamação? Que tal você dizer assim, o que o universo quer me ensinar? Olha, minha gente, tudo que acontece com você, o universo quer que você aprenda uma lição. Tudo. Sério. E se tá repetindo de novo é porque você não aprendeu. Senão eu já passei por tanta coisa, você tem que passar e ultrapassar, ou seja, aprender. Quando você aprende lição, acabou, não acontece de novo. Não acontece, mas se não é, por que sempre acontece a mesma coisa? Porque você não aprendeu ainda a lição. Você tem que soltar.
você tem que soltar. Tá bom? Bom, eu vou pedir pra Dani agora ler uma psicografia. Olha, tem vários grupos de estudo que eu fiquei sabendo essa semana, eu já respondi para vários grupos que pegam o meu programa para estudar. Muito obrigado, vocês são muito gentis. Pegam as psicografias para estudar, vocês são muito gentis. Eu tento, na medida do possível, passar para vocês o que a espiritualidade me passa, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que estão fazendo isso, viu? Muito obrigado. Vamos lá, Dani, por favor. Sou Licurgo. Apesar do nome estranho, sempre fui boa gente. Quando na terra, tive uma vida de riquezas naturais. Não soube o que era viver o luxo da cidade grande, mas sempre me senti privilegiado pelos presentes que a natureza me trouxe. Nasci de pais com idade avançada, que tentaram uma vida toda formar uma grande família, mas o destino não quis. Após 19 anos de união, sem esperança alguma por parte deles, eu nasci. Forte, lindo e muito saudável. Fui criado com muito amor e liberdade, num pequeno sítio no interior de Minas Gerais. Eu, mineirinho serelepe, de pés descalços e muita energia para brincar pelo gramado e entre porcos e galinhas que meus pais criavam na propriedade. Toda manhã acompanhava meus pais para tirar o leite da vaca e no final da tarde íamos recolher os ovos. Ajudava no plantio e na colheita da nossa pequena horta e me banhava no rio com grande alegria. Aos 17 anos perdi meu pai e aos 19 fiquei órfão, pois minha mãe partiu também para se encontrar com meu pai no céu. Me vi sozinho naquele pedaço de terra que até então era o meu paraíso. E por na dica de nada eu havia saído de lá. Apesar de ser um homem formado, não tinha estudos e era tão inocente como uma criança pequena. Como eu saía muito pouco, não tinha amigos. Meus parentes mais próximos moravam a 200 quilômetros de distância. Dessa maneira, continuei a vida que há 19 anos vivia. Uma bela manhã, fui até o centro da cidade vender legumes, verduras, ovos e leite para comprar o que precisava, como artigos de higiene e café. Chegando à cidade, que estava em grande alvoroço, descobri que naquela noite começaria a festa de peão. Festa famosa que em algumas oportunidades frequentei com meus pais. Seu Geraldo, dona da venda, viu minha curiosidade pelos preparativos da festa e me fez um convite para que eu retornasse à cidade à noite para junto de sua família aproveitar a festa. Eu agradeci, mas disse que não viria, pois costumava dormir muito cedo e acordava muito cedo para cuidar da propriedade. Seu Geraldo, vendo meu abatimento pela solidão, me disse que um dia fora da minha rotina não atrapalharia os cuidados com a terra, nem com os animais e que com certeza me traria muita alegria. Apenas sorri e me despedi do seu Geraldo, deixando para trás aquela alegria contagiante dos preparativos da festa, voltando aos meus afazeres no sítio. Passei meu dia nos afazeres normais, mas com uma grande agitação em meu coração, que eu não sabia explicar o porquê. Quando o sol se pôs, eu me preparava para ir deitar. A ansiedade aumentou e o sono que de costume eu tinha não apareceu. Me lembrei da festa de peão e uma alegria que há muito eu não sentia me invadiu. Me banhei no rio, coloquei as roupas limpas e montei meu cavalo rumo à festa. Quando apeei do cavalo, vi uma moça bonita que me sorriu. Fiquei paralisado por tanta beleza e de vergonha também, pois nunca havia flertado com ninguém. Depois de algum tempo, paralisado por aquele sorriso, voltei à realidade com um abraço apertado de seu Geraldo, que me apresentou sua esposa e suas 2 belas filhas. Junto com seu Geraldo e sua família, fui me divertir pela festa. Comi muitas coisas boas e bebi também, ficando mais alegre que de costume. Joaquina, a filha mais nova de seu Geraldo, me acompanhou por toda a festança, se mostrando uma grande amiga. A todo momento, meus olhos procuravam a bela moça de sorriso contagiante. Ao final da festa, voltei ao meu sítio para descansar, cheio de vida e encanto pela moça misteriosa.
Levantei como de costume ao raiar do dia e trabalhei com uma vitalidade que há muito não sentia. Ao cair da tarde, me preparei para voltar à festa e novamente na chegada do rodeio avistei a bela moça, que me sorriu como se me conhecesse há muito tempo. Minhas pernas tremiam e eu não conseguia descer do cavalo de tanta emoção. Para meu espanto, ela veio até mim e perguntou o meu nome. Eu, como um tolo, com um sorriso no rosto, gaguejei: Licurgo. Ela deu uma grande gargalhada, não sei se pelo meu nome ou pela forma como falei, me deixando ainda mais enrubescido. Conversamos alegremente por um bom tempo e descobri que ela se chamava Rosinha, morava na cidade, que tinha 22 anos. Fiquei embasbacado de tanta beleza radiante. Depois de algum tempo, Quinha, a filha de seu Geraldo, apareceu de cara amarrada e quase me arrancou da companhia de Rosinha, me levando para junto de sua família. Quinha me disse que era uma vergonha eu ficar de mexericos com aquele tipo de mulher. Eu fiquei estarrecido com a situação e, sem nada entender, fui sendo puxado pelo braço para junto de seu Geraldo e família. Mesmo distante, continuava olhando Rosinha. Quinha cochichou algo no ouvido de seu Geraldo, que veio até mim e me explicou o ocorrido. Ele me disse que Rosinha era mulher da vida e que não era essa vida que eu merecia. Ele me disse que Quinha estava gostando de mim e que ele fazia muito gosto em entregá-la a mim em casamento. Senti tudo à minha volta girar. Deixei seu Geraldo falando sozinho e em disparada saí com meu cavalo rumo à minha casa. Chegando em casa, fui me banhar no rio para ver se despertava daquele pesadelo e depois fui descansar. Acordei no outro dia e o sol já saía alto. Meu peito ardia de tanta dor. Me arrastei entre meus afazeres e pelos próximos 4 dias não saí de minhas terras. No 5º dia, tive que voltar à cidade. Encontrando seu Geraldo de cara amarrada para mim, ele me disse que estava triste comigo, pois havia entregue a mão de sua filha em casamento e que eu havia fugido. Expliquei a ele que eu estava apaixonado por Rosinha e ele gargalhou de mim dizendo: Rosinha não era mulher para mim, pois eu não poderia pagar o preço de tê-la em meus braços por algumas horas, mas que ele me indicaria o antro o qual poderia encontrá-la. Eu fiquei muito bravo com tudo o que estava acontecendo. Fizemos os negócios como de costume e voltei para minha casa, mas a possibilidade de encontrar Rosinha me consumia. Altas horas da noite voltei à cidade e no local que seu Geraldo me informou, encontrei Rosinha rodeada por outras moças sorridentes. Quando ela me viu, veio ao meu encontro e me deu um abraço tão apertado, o qual eu nunca havia recebido antes. Meu coração batia tão forte que chegou a me sufocar. Em poucos minutos eu estava enrodilhado com Rosinha dentro daquele antro, passando pela maior e melhor experiência de amor de minha vida. E para minha surpresa, ao amanhecer, depois de tantas juras de amor que fiz a Rosinha, ela veio me cobrar alta cifra por seu trabalho. Entrei em desespero, disse que eu a amava e que gostaria de casar-me com ela. Rosinha gargalhou, me disse que eu era um homem lindo, mas muito inocente, que ela não tinha pretensão alguma em se casar e viver uma vidinha medíocre num pequeno sítio no fim do mundo. Ao final de nossa conversa, tirei os poucos trocados que tinha no bolso e entreguei a ela, que pegou o dinheiro e me disse que por aquela quantia ela não me daria nem mais um sorriso. Voltei para as minhas terras aos prantos, desiludido, desesperado. Nos dias que seguiram, não conseguia sair da cama de tanta tristeza. Em poucos dias comecei com febre, vômitos e dores pelo corpo, vindo a falecer solitário. Hoje me encontro em tratamento e compreendi que mal de amor não correspondido não mata, mas sim a falta de amor próprio. Depois da morte de meus pais, me abandonei minha liberdade, meu amor pela terra, pela natureza e pelos animais. As pessoas que nos cercam chegam a nossas vidas para a troca de aprendizado e experiência. Viva para você e por você.
O sol nasce para todos, mas cada um sente o sol de forma diferente. Aproveite a sua vida e agradeça a todos que compartilham dela com você. Amor maior que o amor próprio não deve existir, pois nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Aproveite cada pessoa que em sua vida passar, mas acima de tudo, aproveite sua vida, pois ela passa num piscar de olhos. Aconteça o que acontecer, nada pode ser mais importante na vida do que nós mesmos. Nossa, que lindo. Meu Deus do céu. Lindo. Sem comentários. Lindo. Jesus falava, né? Ame o próximo como a você mesmo. Então é amor próprio. O nosso Criador incriado deu para nós a nossa vida, para a gente cuidar da nossa vida. As pessoas na nossa vida são maravilhosas, a gente troca experiência, troca informações, a gente compartilha, mas nós não podemos nos soltar, nos largar, né? Nós temos que viver a nossa vida, nos amar. Licurgo, muito obrigado por tanta experiência tão linda assim, né? Bem, independente da sua religião, queria te dizer uma coisa, independente da sua religião, todos nós vamos desencarnar. Nós não estamos aqui para falar de religião, nós estamos aqui para ajudar os encarnados e os desencarnados. Não importa a sua religião, importa que de repente alguém desencarnou, e se você não muda as coisas quando você está aqui, quando você desencarna, você continua com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, sofrendo 100 vezes mais. Então, o nosso objetivo desse papo agora, nós vamos abrir o telefone. Daqui a pouco eu vou te dar o telefone do consultório para você ligar, marcar sua avaliação, marcar o curso do xamã e marcar a psicografia e a psicofonia, né? Eu vou te dar o telefone para você ligar para cá, dizendo sempre, tem coisa que eu posso falar, tem coisa que eu não posso falar, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir, né? Ok? Então o telefone para você ligar para cá é o 31710221 ou o 32624490, tá bom? Combinado? Vamos lá? Vamos atender uma linha? Vamos? Alô? Alô? Quem tá falando? Meu nome é Marlene. Oi, Marlene, tudo bem? Tudo. Obrigado por ter ligado. Fala, Marlene. É um prazer falar com você. Há tempos que eu estou tentando e não conseguia. Imagina, o prazer é nosso, viu? Pois não. Eu gostaria de saber a respeito da situação do meu pai, como ele se encontra hoje. Como chama o seu pai? É José Soares de Carvalho. José Soares de Carvalho. Ele faleceu em 17 de dezembro de 96. 17/12/96. Eu sinto quantos assim, anos? eu não consigo sentir ele bem. Quantos anos ele? Papai faleceu com 89 anos. 89 anos. Ele faleceu de quê? Ele estava numa clínica para pessoas de idade e faleceu, acredito que seja por natural, morte Sim. natural. E me diz uma parada coisa. respiratória. Tá. Me diz uma coisa, a tua mãe já tinha falecido? A mamãe tinha falecido uns 2 anos antes. Sim. E como era o relacionamento, vamos dizer, dele, assim, com a família? Olha, meu pai nunca foi uma pessoa assim, muito boa com os filhos, nem com a família. Comigo ele era muito bom, porque eu era filha querida. E por que ele estava na clínica? Ninguém quis ficar com ele? Não, ele esteve com a minha irmã um tempo, depois esteve na casa do meu outro irmão um tempo, e aí eles não conseguiram mais cuidar, porque ele já estava muito senil. Sim. Então aí fizemos uma reunião familiar e todo mundo decidiu que ele ficaria numa clínica de repouso. Sim. E ele gostou. Sim, ele gostou, você acha? Ele falou que sim. Na verdade, assim, sabe, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Uhum. Tá bom? Tá bom. Eu posso te falar pelo rádio? Pode sim. Tá bom, então. Fica com Deus, viu? Você também. Obrigado, tchau. Tchau. Olha, ele mentiu, né? O teu pai mentiu que ele estava bem. Na verdade, assim, existem aquelas, o pai, muitas vezes, ele se acha um peso para os filhos, sabe assim, sabe de uma coisa, eu já estou no fim mesmo, eu quero que meus filhos se deem bem, né? Então, eu vou falar que eu gostei, porque eu não quero mais causar incômodo para ninguém. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, quando a gente não é sincero, como ele não foi sincero, agora ele sente o peso. Realmente ele não está bem, tá?
não está bem. Então o que ele precisa? Ele precisa, como se diz, de muita prece, independente do teu credo religioso, não importa, mas o que ele acontece? Ele vai um pouco na tua casa, você é um pouco mais sensível, você sente que ele não está bem, realmente ele não está, ele vai na casa da outra irmã e ele fica assim, sabe, do tipo, olha, eu estou aqui, eu amo vocês, porque na verdade quem desistiu de vocês praticamente foi ele, porque ele concordou com tudo isso, entendeu? Mas na verdade ele queria ficar mais com vocês, né? Então é só isso, quer dizer, tudo isso. Então hoje ele sofre, mas agora que você falou, ele já está mais calmo aqui, está entendendo, e agora passando isso, vocês orando, mandando rezar missa, ele pode ser melhor auxiliado, melhor ajudado. E ele não encontrou com a sua mãe, tá bom? Porque eles estavam em um degrau de evolução diferente, então isso para ele é mais perturbador ainda, sabe? Aquela coisa, sabe? Quando eu vou desencarnar, vou encontrar a minha parceira. Não vai não. Não vai porque uma pessoa está num grau de evolução e você está em outro, e de repente você não encontra, você não vê ninguém. Cada caso é um caso. No caso dele não encontrou, né? Então, o que fazer, Marlene? Prece, muita prece, né? Passa perdão para ele, fala que ele já está perdoado, que vocês perdoam, que você entende e, né, que realmente ele não queria causar transtorno, agora você compreendeu e tá tudo certo. Combinado, Marlene? Ok, então. Muito obrigado, viu, Marlene? Fica com Deus. Tchau. Ele vai ser ajudado, vai ser auxiliado, viu? Tchau. Vamos atender outra linha? Vamos lá. Alô? Alô? Quem tá falando? Bom dia, Débora. Oi, Débora. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por ter ligado. Fala, Débora. É o seguinte, os meus pais já são falecidos, né? A minha mãe há 16 anos e o meu pai há 3 anos. Agora eu perdi um cachorrinho também há 15 dias. Tá, me dá o nome da sua mãe. Você quer saber de quem? Da sua mãe? Do seu pai? É da minha mãe. Da sua mãe, pode falar. É Dirce Freitas Chalian. Dirce Freitas Chalian. Italiano? TCHA Chalian. CHA. Tá certo. Ela faleceu de quê? Câncer. Aonde? Foi no cérebro. No cérebro, né? Faz tempo, né, que ela faleceu já, né? Sim, há 16 anos. 16 anos. E me diz uma coisa, ela era uma pessoa assim difícil? Ela era. Uhum. E difícil assim, em que sentido? Sistemática demais. Sistemática, né? Bastante. Ela gostaria de ter tudo sob controle dela, isso, mas tudo fugia do controle dela. Exatamente isso. Você matou a charada, sabe? Sim. Ela ficou algum tempo sobre cuidados de vocês? Sim, eu cuidei dela, fui eu que cuidei. Até o fim? Até o final. Na despedida, inclusive. Agora, me diz uma coisa, como era o teu relacionamento com ela? Fala pra mim. Se você puder falar. Eu admirava muito como mulher. Mas? Alô? Pode falar. E eu acho que eu não correspondia. Acho que ela desejava uma... Caiu a linha. Puxa, que pena. Mas olha, é isso mesmo, viu, Débora? É exatamente isso. Ela é uma pessoa muito difícil, né? Uma pessoa muito sistemática. E é claro, como a pessoa é muito difícil e sistemática, na cabeça dela, ela acha que você poderia ter feito coisas diferentes ou ter reagido de uma outra forma. Entendeu? Por quê? Porque é uma pessoa sistemática, é uma pessoa que vê de uma forma diferente, é só isso, né? Agora, mas o que eu posso falar, tudo, né? Tudo que você fez e tudo vai ficar bem, né? Tudo. Vai dar tudo certo, viu? Ela vai ficar bem, ela vai ser auxiliada, tá certo?
Isso tem muito a ver com a educação dela, é uma coisa muito mais profunda, tá bom? Então assim, vai ficar tudo bem. Ela está sendo auxiliada, ela realmente ainda está com alguns problemas, né? Sistemática, o tumor no cérebro. Quando a gente parte daqui, o tumor continua, ela precisa de todo um tratamento, mas vai ficar bem. Ela já está em vias de, combinado? Tá certo, Débora? Então assim, fique tranquila, tudo que você fez bem. Existe uma lei divina que olha o nosso coração, olha a nossa alma, tá bom? Então, você correspondeu sim, né? Você fez na época o que você precisava fazer, tá bom? Combinado? Muita oração, tá bom? Fica com Deus. Débora, obrigado. Tchau. Vamos atender uma outra linha? Vamos? Alô? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom. Eu queria saber sobre Qual o seu nome? Silvia. Silvia. Isso. Seu pai, como chama seu pai? Elias Bacégio Vieira. Bacégio Vieira. Ele desencarnou quantos anos faz? Fez 13 esse ano. 13 anos. Ele desencarnou de quê? Ele tinha muito problema circulatório, aí ele fez uma operação de carótida e acabou fazendo aquela transplantação para o cérebro, né? Ah, e tá. aí ele desencarnou. Entendi. Ele tinha quantos anos, teu pai? 66. Novo, né? Novinho, criança. Novo. A tua mãe tá viva? Está. Tá. Como tá tua mãe? Ela fica preocupada, né, em como ele tá, porque como eu também sou espírita e sempre procuro a psicografia dele, ele nunca encaminhou, nem recado. Sim. Então a gente sempre fica naquela preocupação de saber como ele tá, porque ele foi uma pessoa muito alegre, mas ele bebeu muito, fumou muito, fez alguns desvios assim de comportamentais. Isso. Mas no geral, ele sempre foi uma pessoa muito boa e ajudou muitas pessoas, né? Sim. Mesmo que se prejudicasse com isso. Uhum. Ele acreditava na vida após a morte, né? Não sei, porque ele não frequentava nada e não comentava. E ele não falava nada, né? Não. Tá. Ele até implicava com a minha mãe quando ela ia na igreja. Ai, meu Deus do céu. E é interessante que depois que desencarna, aí a pessoa tenta buscar nos arquivos, nas memórias da família, sabe? Nossa, eu acho que eu escutei a minha mulher falando que a vida vai continuar. Sabe essas coisas, não? Sei. Aí ela ia num lugar, acho que eu vou lá. Aí a pessoa vai. Sabe assim? Sei, é o que acontece com ele, viu? Tá bom. E assim, ele ainda não está preparado para dar nenhuma psicografia, né? Nenhuma assim, psicofonia. Ele está um tanto quanto atormentado. A alegria que ele passava era para disfarçar algumas angústias, algumas amarguras, tá bom? Tá bom. Combinado? Não era para ele, vamos dizer, ser verdadeiro, sabe assim? Então ele, como se diz assim, ele disfarçava bastante. E agora, sabe, Silvia, ele tem que se encarar, né? Mas o exemplo que a tua mãe deu, fala para ela, e que vocês deram na coisa da igreja, depois do centro espírita, ele acompanha vocês. E agora ele vai pro hospital. Então, se você puder, e pede pra tua mãe também fazer bastante oração, isso é bom, é positivo. Certo. Combinado? Combinado. É porque todo mês eu ponho o nome dele em plantão de oração também. Isso. E a gente sempre lembra das coisas boas dele, né? Isso é muito bom, sabe? Ele gostava de viver tudo que ele tinha direito, né? E nem sempre tudo que tem direito é bom viver. Né? Isso, né? É complicado, né? Como dizia Paulo, né? Tudo pode, mas nem tudo te convém. Exatamente. Não é verdade? Então, houve algumas coisas, assim, alguns deslizes, né? Que hoje ele vê que é muito complicado para ele. Tá certo. Né? Sabe, é aquela coisa, a gente pode enganar todo mundo, só que a gente não engana a nossa alma, né? Não. Não é verdade? É verdade. Tá bom, então? Tá bom, muito obrigada. Ele vai seguir pro um hospital, mas faz prece e ele vai ser tratado. Tá bom. Mas não tá bem não, mas vai ficar. Tá certo. Um abraço. Outro. Obrigado, querida. Obrigada. Tchau. Vamos atender uma outra linha? Alô? Alô? Pois não, quem tá falando? Bom dia. Bom dia. Ele? Tô até emocionada. Mas não fica não, eu também tô. Fala pra mim seu nome.
É Doraci. Doraci. Krause de Oliveira. Ok. Você quer saber de quem, Doraci? Então, teve uma passagem agora na nossa vida, né? Sim. E todos nós achamos que cometemos muito erro. Que foi o que aconteceu? A passagem do pai. Aí ele sofreu muito. Do teu pai? Isso. Qual o nome dele? É Francisco Luiz de Oliveira. Francisco Luiz de Oliveira. Isso. Me diz uma coisa, por que você tá... Ele faleceu de quê? Então, o pai era muito assim lutador e a gente não entendia muito e às vezes discutia muito também, sabe? E aí achava assim que ia ter sempre ele do lado da gente, né? Ah, entendi. E aí quando foi em 2009, ele passou mal e foi pro hospital. Eu acho que também houve erros médicos. Ele faleceu de quê? Então, na verdade foi um AVC que ele teve. Ah, um AVC. E aí ele ficou em coma. E me diz uma coisa, você acha que essa culpa que você está sentindo... Oi? Oi? Você acha que essa culpa que você está sentindo, né? Esse peso na consciência, porque vocês estavam brigados, né? Na época, graças a Deus, a gente nem estava brigado, né? Mas não dava o apoio. Isso, então. Pra ele. Quando a gente não dá o apoio, parece que a gente tá de mal, né? Então, esse teu, assim, sabe, essa culpa, essa coisa, isso prejudica você e ele. Entendi. Entendeu? Agora me diz uma coisa. O que vocês discutiam? Então, era por conta de um irmão que a gente tem que dar muito Então, vocês discordavam por causa desse irmão, não é isso? Isso, em muitas coisas. Tá. Mas vocês discordavam muito. Por quê? Então, porque esse problema que está destruindo o mundo nosso, as drogas. As drogas? Isso. Tá. O teu irmão? É usuário desde os 14 anos. Usuário de droga, o teu irmão? Isso, Tá. Aí o pai sempre queria proteger. Sei. O teu pai queria protegê-lo. Né? O teu pai queria protegê-lo. Ele queria protegê-lo de que forma? Então, assim, ele fazia as coisas erradas e o pai sempre passava a mão, né? a mão na cabeça. Brigavam muito também, sabe? Sei. Foi uma vida muito difícil, na verdade. Muito difícil mesmo, e ainda continua sendo pra gente. Tá bom. Aí ele desencarnou dia 21 de julho do ano passado. Fez um ano agora. Faz um ano? Fez um ano. Uhum. Me diz uma coisa. Vocês brigavam também por questões financeiras? Assim, às vezes sim, porque eu e os dois irmãos, a gente sempre trabalhou muito também, né? Sim. E sempre auxiliou. Sim. E o pai sempre preocupado em deixar a gente assim, sem acho que passar necessidades, ele controlava tudo, sabe? Sim. E assumia toda a responsabilidade para ele, na verdade. A tua mãe tá viva? Graças a Deus, é o nosso alicerce. Sim. E você acha que você tinha um pouco de ciúme do seu irmão, esse que se drogava? Não, dele não. Dele não? Não. De quem você tinha ciúmes? Eu tenho um pouco de ciúmes da irmã. Da tua irmã? Que a gente tá junto também aqui ainda em casa. Sei, entendi. E a sua mãe? Então, a mãe anda assim, cheia de dores pelo corpo, sempre foi uma pessoa muito sofrida. Agora me diz uma coisa, o teu pai faleceu, e como tá esse negócio de partilha de bens? Ainda não resolvemos nada até agora. E o bicho tá pegando, não tá? Eu que tô cuidando, Então, o teu pai tá pedindo, ele tá aqui, ele tá pedindo pra vocês terem calma, pra vocês... porque ele tratava o teu irmão, ele tratava o teu irmão drogado como um doente. Isso, eu esqueci. Ele sempre falava assim, ai meu Deus, o que eu fiz, onde que eu errei.
fala, mas onde foi que eu errei? Então. Na condução da vida dele, sabe? Ele se sentia muito culpado. Então. E ele, né, ele sempre tratou o teu filho assim como se fosse só tem um minuto, sabe? Eu vou responder pra você pelo rádio. Ele só queria evitar que o irmão morresse, só isso, tá bom? Tá Mas bom, ele tá aqui, muito obrigada, faz prece, imagina, faz prece, muita prece, tá bom? Outra coisa, pensa coisas boas, né? Outra coisa, ele tá falando pra você pensar na partilha, pra vocês fazerem a partilha de uma forma legal, numa boa, não privilegiar um e não tirar do outro, combinado? Uma coisa justa. Não é porque uma pessoa tem problema que não merece a partilha, tá bom? Só isso. Olha, eu queria te agradecer, Doraci, muito obrigado, viu? Bom, eu queria te passar o telefone para vocês ligarem lá no consultório 26870743, falar com a Norma. O nosso irmão aqui está sendo, o teu pai está sendo, o seu Francisco, vai com Deus, seu Francisco. O telefone para você ligar para o nosso consultório agora, falar com a Norma, 26870743, 26870743. Ela, eu falei que ela só não queria que ele morresse. Falei sim. 26870743. Dia 6 de novembro, a força do xamã na nossa vida, ok? E dia 20/11, psicografia, psicofonia, tá bom? Liga lá pra Norma, 26870743. A todos vocês, muito obrigado, né? Muito obrigado pela tua companhia. Vamos orar por esses nossos irmãos, né? Que estão, porque que nem o nosso irmão Francisco e os outros irmãos são ajudados, e todo mundo que está nessa sintonia também é ajudado, não é verdade? E saiba você que coração é terra que ninguém pisa. Nunca julgue as pessoas. Você não sabe o que a pessoa está no coração? Você vê uma coisa e fala, nossa, que horrível. Você não sabe o que aquela pessoa tem no coração, não é verdade? Por isso que Jesus dizia, não julgues para não seres julgados. Olha, mas valeu. 26870743. Tchau.